tendência natural. Com frequência ignoramos alguma ideia que é simples, mas não convencional, e que em todos os sentidos perturbaria nossos adversários. Às vezes é uma questão de se libertar do passado e vagar livremente. Andar sem um cobertor de segurança é perigoso e desconfortável, mas ser capaz de surpreender as pessoas com o inesperado vale o risco. Isto é muito importante quando estamos na defensiva ou fracos. Nossa tendência natural nessas ocasiões é sermos conservadores, o que só facilita a nossos inimigos prever nossos movimentos e nos esmagar com sua força superior. Nós fazemos o jogo deles. É quando a maré está contra nós que precisamos esquecer os manuais, os precedentes, a sabedoria convencional, e arriscar tudo no que ainda não foi testado e é inesperado. 4. A tribo Ojibwe, das planícies norte-americanas, possuía uma sociedade guerreira conhecida como os Windigokan, contrários à não-fuga. Somente os homens mais corajosos, que tivessem demonstrado bravura por seu total desrespeito pelo perigo no campo de batalha, eram admitidos no Windigokan. Na verdade, por não terem nenhum medo da morte, eles eram considerados como não estando mais entre os vivos, eles dormiam e comiam separados e não tinham de se manter fiéis aos códigos usuais de comportamento. Como criaturas que estavam vivas, mas entre os mortos, eles falavam e agiam ao contrário, chamavam uma pessoa jovem de velha e, quando um deles dizia aos outros para ficarem parados, queria dizer que tinham de atacar. Eles ficavam deprimidos em épocas de prosperidade, felizes no inverno intenso. Embora houvesse um lado cômico no comportamento deles, os Windigokan podiam inspirar um medo muito grande. Ninguém jamais sabia o que eles fariam em seguida. Acreditava-se que os Windigokan eram habitados por espíritos aterrorizantes chamados trovejantes, que apareciam na forma de pássaros gigantescos. Isso os fazia parecer desumanos. No campo de batalha, eram destruidores e imprevisíveis, e nos ataques de surpresa em bando eram um pavor. Em um desses ataques, testemunhado por alguém de fora, eles se reuniram primeiro em frente ao alojamento do chefe Ojibwe e gritaram: "Não vamos à guerra! Não vamos matar os Sioux! Não vamos escalpelar 4 deles e deixar o resto escapar!" Cara, eu fico indignado vendo tanto de gente que desiste de ser trader por causa desses métodos complexos de análise fundamentalista, fluxo. Não vamos escalpelar 4 deles e deixar o resto escapar. Vamos durante o dia. Eles deixaram o acampamento de noite, vestindo roupas esfarrapadas e remendadas, os corpos cobertos de lama e pintados com borrões de cores estranhas, os rostos ocultos por máscaras assustadoras. Tropeçando uns sobre os outros era difícil enxergar através das máscaras até encontrarem um grande grupo de índios Sioux preparando-se para a guerra. Embora em número inferior, eles não fugiram, mas entraram dançando no centro do inimigo. O grotesco de sua dança os fazia parecer possuídos por demônios. Alguns Sioux recuaram, outros se aproximaram, curiosos e confusos. O líder dos Windigokan gritou: "Não atirem!" Os guerreiros Ojibwe então sacaram suas armas escondidas sob os trapos, mataram 4 Sioux e os escalpelaram. Em seguida foram embora dançando, o inimigo aterrorizado demais por esta aparição para persegui-los. Depois de tal ato, a mera aparição dos Windigokan bastava para o inimigo manter distância e não se arriscar a qualquer tipo de confronto. Interpretação: o que fazia os Windigokan serem tão assustadores era que, como as forças da natureza de onde eles afirmavam derivar seus poderes, eles podiam ser destruidores sem nenhuma razão aparente. Ao armarem um ataque surpresa não era porque fosse necessário ou ordenado por um chefe,
A aparência deles não tinha nenhuma relação com qualquer coisa conhecida, era como se tivesse enrolado no chão ou em bandejas de tinta. Eles podiam vagar no escuro até encontrarem, por acaso, um inimigo. Sua dança não era nada parecido com a que alguém tivesse visto ou imaginado. Eles podiam de repente começar a matar e escalpelar, depois parar em um número arbitrário. Em uma sociedade tribal governada por códigos muito rígidos, estes eram espíritos de destruição e irracionalidade atuando a esmo. O uso do não convencional pode surpreender e lhe dar uma vantagem, mas nem sempre cria uma sensação de terror. O que vai lhe dar poder nesta estratégia é fazer como os Vindigokan e adaptar um tipo de aleatoriedade que ultrapassa os processos racionais, como se você estivesse possuído por um espírito da natureza. Faça isso sempre e você ficará encarcerado, mas faça corretamente, deixando cair pistas do irracional e aleatório no momento oportuno, e aqueles a seu redor terão sempre de se perguntar o que você fará em seguida. Você vai inspirar um respeito e um temor que lhe darão um grande poder. Uma aparência comum temperada com um toque de loucura divina é mais chocante e assustadora do que uma pessoa completamente maluca. Lembre-se, sua loucura, como a de Hamlet, precisa ser estratégica. A loucura real é previsível demais. 5 em abril de 1917, a New York Society of Independent Artists preparava-se para sua primeira exposição. Esta seria um grande mostruário de arte moderna, o maior nos Estados Unidos até aquela data. A exposição estava aberta para qualquer artista que tivesse ingressado na sociedade, cujas taxas eram mínimas, e a resposta tinha sido avassaladora, com mais de 1.200 artistas contribuindo com mais de 2.000 peças. A diretoria da sociedade era composta de colecionadores como Walter Ehrenberg e artistas como Man Ray e o jovem de 29 anos, Marcel Duchamp, um francês na época morando em Nova York. Foi Duchamp, como chefe da comissão encarregada de decidir sobre a colocação dos quadros, quem resolveu tornar a exposição radicalmente democrática. Ele pendurou as obras em ordem alfabética, começando com uma letra retirada de um chapéu. O sistema levou a naturezas mortas cubistas penduradas ao lado de paisagens tradicionais, fotografias de amadores, e a ocasional obra obscena de alguém que devia ser maluco. Parte dos organizadores adorou seu plano, outros não gostaram e foram embora. Dias antes de inaugurarem a exposição, a sociedade recebeu a obra mais estranha até aquele momento, um urinol montado em sua parte traseira, com as palavras Rua Emilt 1917 pintadas em grandes letras pretas na borda. A obra chamava-se Fonte e aparentemente havia sido inscrita por um Mr. Matt, junto com a taxa de membro exigida. Ao ver a peça pela primeira vez, o pintor George Bellows, membro da diretoria da sociedade, reclamou dizendo que era indecente e que a sociedade não poderia exibi-la. Ehrenberg discordou, disse que podia discernir uma obra de arte interessante em seu formato e apresentação. A exposição é para isso, ele falou para Bellows. Uma oportunidade para o artista enviar o que ele quiser, para o próprio artista decidir o que é arte, não uma outra pessoa. Se você não fizer isso, nos próximos 14 dias vai ter que esperar até 2033. Pessoa. Bellows não arredou o pé. Horas antes da abertura da exposição, a diretoria se reuniu e votou aprovando, por uma ligeira margem, a não exibição da peça. Ehrenberg e Duchamp renunciaram na mesma hora. Nos artigos publicados nos jornais sobre esta controvérsia, falava-se do objeto polidamente como um acessório de banheiro. Isso despertou muita curiosidade, e um ar de mistério envolveu o assunto.
Na época da exposição, Duchamp fazia parte de um grupo de artistas que publicava uma revista chamada The Blind Man. No segundo número da revista saiu uma fotografia da fonte tirada pelo grande fotógrafo Alfred Stieglitz, que iluminou lindamente o urinol de modo que uma sombra caísse sobre ele como uma espécie de véu, conferindo-lhe uma aparência levemente religiosa, junto com algo vagamente sexual em sua inegável forma de vagina quando recostado na parte de trás. The Blind Man também publicou um editorial, o caso Richard Matt, que defendia a obra e criticava sua exclusão da mostra. A fonte de Ezra Matt não é imoral, não mais do que uma banheira é imoral. Se Ezra Matt fez ou não a fonte com suas próprias mãos não importa. Ele a escolheu. Ele pegou um objeto real comum, colocou-o de modo que seu significado útil desaparecesse sob o novo título e ponto de vista, criou uma nova ideia para esse objeto. Logo ficou claro que o criador da fonte era nada menos do que Duchamp. E ao longo dos anos a obra começou a assumir uma vida própria, mesmo depois de desaparecer misteriosamente do ateliê de Stieglitz e nunca mais ser encontrada. Por alguma razão a fotografia e a história da fonte inspiraram ideias sem fim sobre arte e produção de arte. A obra em si teve estranhos poderes de choque e atração. Em 1953, a Sydney Janis Gallery, em Nova York, foi autorizada por Duchamp a exibir uma réplica da fonte em seu portão de entrada, um ramo de visgo emergindo da bacia. Logo mais, réplicas foram aparecendo nas galerias, mostras retrospectivas das obras de Duchamp, e coleções de museus. A fonte tornou-se um objeto de fetiche, algo para se colecionar. Réplicas foram vendidas por mais de $1 milhão. Todos pareciam ver o que queriam na peça. Exibida em museus, ainda costuma chocar o público, algumas pessoas incomodadas pelo próprio urinol, outras por sua apresentação como arte. Críticos escreveram extensos artigos sobre o urinol, com todos os tipos de interpretação. Ao colocar em cena a fonte, Duchamp estava urinando no mundo artístico, ele estava brincando com as noções de gênero, a peça é um sofisticado trocadilho, e outras coisas mais. O que os organizadores da mostra de 1917 acreditaram ser um simples objeto indecente, indigno de ser considerado arte, havia se tornado uma das obras mais controvertidas, escandalosas e analisadas do século XX. Interpretação. Ao longo de todo o século XX, muitos artistas exerceram influência sendo não convencionais, os dadaístas, os surrealistas, Pablo Picasso, Salvador Dalí. A lista é extensa. Mas, de todos eles, Marcel Duchamp foi quem provavelmente causou o maior impacto sobre a arte moderna, e o que ele chamou de suas prontas para usar são talvez as mais importantes de todas as suas obras. As prontas para usar são objetos do cotidiano, às vezes exatamente como eles são feitos, uma pá de neve, uma prateleira para garrafas, às vezes ligeiramente alterados, o urinol apoiado de costas, o bigode e o cavanhaque desenhados sobre uma reprodução da Mona Lisa, escolhidos pelo artista e em seguida colocados em uma galeria ou museu. Duchamp estava dando prioridade às ideias de arte sobre suas imagens. Suas prontas para usar, banais e desinteressantes em si mesmas, inspiravam todos os tipos de associações, dúvidas e interpretações. Um urinol pode ser um lugar comum desgastado, mas apresentá-lo como arte fugiu totalmente ao convencional e despertou ideias coléricas, irritantes e desvairadas. Dá uma